Bom dia, meus queridos, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre todos nós. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, Romanos, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar algum deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho da oliveira brava foi exertado nela, pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tornam-se parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso. Mas lembre que eles foram quebrados porque não creram porque eles não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque crerem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão exertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxergá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, que não cortados e enxertados encontram a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil exertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus queridos, vocês percebem que Deus ele veio para todos, né? Primeiro ele veio para uma raça específica, para os judeus, né? Para Israel. Ele veio para este povo, mas este povo não aceitou Jesus, não aceitou o amor, não aceitou a bondade, não aceitou viver os costumes de Jesus, não aceitou fazer as coisas que eram certas, que Jesus pregava. Então eles rejeitaram o maná de Deus, o pão da vida, que é Cristo. E então aí Deus abriu os céus, rasgou o véu e falou: olha, então toda a humanidade, toda a raça, toda a nação conhecerá a minha glória, e aqueles que me aceitarem e viverem conforme os meus mandamentos serão salvos. Então, assim, meu amado, tem coisas que Deus não nos revela, ainda está no oculto, porque se Ele nos revelar, nós entramos em estado de loucura. Mas esse não está dizendo isso na Bíblia, tá? É um pensamento meu que eu vou falar agora. Eu vejo o seguinte: Deus, em sua infinita bondade, sua misericórdia e sua sabedoria, criou o mundo sabendo de tudo, tudo que já ia acontecer, tudo que ainda vai para acontecer, ele sabe de tudo. A ele é somente o presente, o passado e o futuro, ele sabe. Então veja bem, aquelas pessoas que têm o coração inclinado à maldade, e aquelas pessoas que vivem no pecado, elas têm
as duas pessoas, elas têm a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor e de se modificar, de não querer mais a maldade da natureza humana e seguir a Cristo. Umas reconhecem isso, que é o que está falando aqui. Eu percebo que é o que está falando aqui sobre a árvore, né? Sobre os galhos. Alguns judeus foram por impulso, perceberam, depois de longo tempo, que estavam errados, se arrependeram e quiseram voltar aos caminhos do Senhor. E o Senhor os aceita do mesmo jeito, certo? Assim também somos nós. Só que a Bíblia ela nos alerta o seguinte: ai daquele que conhece a verdade, come do pão da verdade e depois o rejeita. Né? A palavra de Deus diz que esse daí, só pela misericórdia de Deus. Porque quando a gente não tem conhecimento e quando a gente faz as coisas por falta de conhecimento, quando a gente padece por falta de conhecimento, Deus ele é misericordioso. Agora, quando você começa a entender, começa a viver e depois você simplesmente abandona por falta de fé, por falta de, por você trazer para sua vida a incredulidade, deixar que o pecado volte a dominar você, então isso daí será cobrado muito mais, porque você viveu da verdade, você viveu do conhecimento, né? Uma vez eu e a Jana estava dando evangelização para um rapaz e nós avisamos ele. Antes da gente sentar com ele e começar os estudos e começar a dar o discipulado para ele, nós falamos, olha, a vida com Cristo não é oba-oba. É sério. Se você conhece a Cristo, se você começa a conhecer a palavra dele, se você começa a conhecer o que é certo e o que é errado, e depois simplesmente você pega tudo isso e fala assim, quer saber de uma coisa? Não quero nada disso. A sua vida vai vir numa maldição de destruição que você não tem noção. Então, por quê? Porque antes você era cego, antes você era inculto, mas agora você conhece a verdade. Qual que é a verdade? É o pão da vida. A verdade é a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos que é errado e continuamos praticando, nós estamos indo contra Deus. Nós estamos dando alimento a Satanás, alimento ao diabo. Então, meu querido, quando você está andando com Cristo, tenha ciência que isso é muito sério, que isso é por toda a eternidade, que isso daí é das suas gerações e gerações. Ou você vai abençoar a sua geração, ou você vai amaldiçoar ela. Então, se há algo que está te separando de Deus, peça perdão. Eu acho que nesse estudo aqui de terça-feira, ele veio mais para nos alertar que todo aquele que está com os galhos quebrados, peça perdão. Se recomponha na presença do Senhor, porque a vida com Deus é muito mais séria do que você imagina. A nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o vizinho, não é contra o nosso parente, mas é tudo aquilo que rege por trás. Neste momento que eu e você estamos aqui, um olhando para o outro, olhando no espelho, estamos trabalhando, há todo um mundo espiritual por trás de nós. Entendeu? E é isso que faz com que haja na nossa vida as influências, boas ou ruins. Então, pense bem. O que é que está te separando de Deus? Peça para Deus, Senhor, me injete de novo na sua árvore. Me coloque de novo na sua árvore. Sabe? Então, vamos deixar aí nessa terça-feira para mim, para você. O que tem nos separado de Deus? Né? O que é que tem nos afastado de Deus? Vamos buscar sempre estar ali pertinho, juntinhos de Deus, para quando chegar no juízo final, para quando chegar aos fins do tempo, Deus nos levar antes de ter a escuridão no mundo, antes de ter a fome, antes de ter toda a devastação que vai acontecer, que o povo vai padecer.
Ele tenha misericórdia de nós. E lembre do nosso esforço para ficar juntinho dele. E nos leve com ele, né? Amém? Fica então a palavra de hoje. E amanhã nós vamos estudar no capítulo 25. A bondade de Deus para com todos, né? Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Não importando as circunstâncias, não importando as aflições, não importando se o que você passa, mas Deus continua sendo bom sempre. Nada foge no controle de Deus. Toda a criação, antes de ser criada, Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já tinha, os planos de Deus já eram feitos, né? Então, um beijo no coração de todos e até amanhã.